Olá, bem-vindo ao debate dos presidenciáveis, debate de boteco, uma realização do Bahia Futebol Clube em parceria com Bahia Notícias, o maior portal de notícias do nosso estado. Estamos ao vivo agora para mais de 900 mil pessoas através do Facebook do Bahia Notícias, também compartilhado o link no Facebook do Bahia FC. Acompanhe com a gente aqui, nós vamos fazer um belo bate-papo com os candidatos à presidência do Bahia. Todos estão aqui, uma honra recebê-los e boa tarde, antes de qualquer coisa, a todos vocês. Bem-vindos. Boa tarde, Deus abençoe. Saúde. A todos. Uma honra estar aqui presente. Tem que beber, né? Tem que dar uma habilitada, hein? São 100 anos de azar. Ao meu lado, Fernando Duarte, do Bahia Notícias, o cara que vai botar ordem, porque a tendência é que eu perca o controle aqui, mas vou contar com a parceria também dos candidatos. E a gente vai começar explicando as regras desse debate. São 3 blocos. Né? O primeiro bloco, os candidatos se apresentam. Depois, a gente vai fazer umas perguntas feitas por nós, do Bahia Notícias e do Bahia FC. No segundo bloco, a gente vai ter temas e perguntas escolhidas pelos candidatos para os próprios candidatos participarem, como se fosse uma roda de conversa. E no terceiro bloco, os seguidores que estão aí agora acompanhando o debate vão poder enviar perguntas e nós vamos selecionar, do pessoal do Bahia Notícias pronto aí, o Glauber, um grande abraço, para selecionar essas perguntas e a gente fazer essas perguntas aqui no terceiro bloco, certo? Lembrando sempre, para você compartilhar, assinar www.baifc.com.br, www.baianoticias.com. Venha com a gente. Também. Boa, tá querendo chamar para conversa, pô. Vamos lá. Boa. .com.br e junte com a gente aqui nesse bate-papo. Vamos começar o primeiro bloco. Quem começa é Fernando Jorge. Isso, esse primeiro bloco a gente tem a apresentação dos candidatos e na sequência a gente vai para as perguntas e a apresentação vai seguir o sentido horário. A gente estabeleceu esse início de apresentação a partir da nossa direita. Então, por favor, Fernando Jorge, bem-vindo. 1 minuto para a apresentação do seu candidato. Amigos, eu estou aqui com muito prazer aqui em mais outro programa democrático, trocar ideias. E eu tenho 50 anos que milito no Esporte Clube Bahia, como atleta, como dirigente, como conselheiro do clube, e me sinto hoje em condições, com experiência, juntamente com meu vice-presidente Antônio Tilemon, para focar e priorizar bastante o futebol. Eu acho que o grande problema do Bahia, e não é da agora, já tem mais de 20 anos, é o futebol. E estamos imbuídos de botar o Bahia no lugar onde ele merece, como um bicampeão brasileiro. Já nem usou o tempo todo, ainda ficou 10 segundos. Que sabe? beleza, sucinto. Eu tô hoje bondoso. Qualidade. Boa tarde, bem-vindo, Nelcival Menezes. Por favor, o senhor tem 1 minuto para se apresentar. Muito prazer a todos os senhores e meu cumprimento aos candidatos que estão aqui conosco, todos de ótimo nível. Acredito, porém, que o meu perfil seja de um candidato tão bom quanto o deles, ou quem sabe até um pouco melhor. Mas eu sou professor de educação física, com especialização em técnico de futebol da USP. Fiz também especialização em gerenciamento de administração e com muita honra, minha melhor conquista é ter sido campeão pelo Esporte Clube Bahia, participando em 12 temporadas, 7 na equipe principal e 5 na divisão de base. Sou professor doutor pela Universidade de León na Espanha e também agraciado com a medalha Tomé de Souza. Muito obrigado, candidato Nelcival. Tempo de 1 minuto. Usou na tampa ali. Maravilha. Flávio Alexandre Binha, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. O senhor tem 1 minuto para se apresentar para a torcida tricolor mais uma vez. Muito obrigado a vocês aqui, esse humilde e modesto torcedor da arquibancada. Eu não sou doutor em nada, eu só sou torcedor do Bahia e quero ser presidente do Bahia para colocar o Bahia campeão da Copa do Brasil e Série A. Então é uma grande honra estar aqui, e no meio dessa potência aqui. O único mais humilde é Binha, mas Binha é o presidente do Bahia. Estou antecipando que eu já ganhei, tenho 85% de aprovação de toda a torcida do Bahia e os sócios. Então a maior zebra do mundo vai parar a Bahia, Binha presidente do Bahia. E vou colocar o Bahia campeão da Copa
da Copa do Brasil. Eu não consigo entender um Corinthians campeão e o Bahia não. Um Grêmio campeão de uma Libertadores e o Bahia não. Por quê? O Grêmio e o Corinthians é melhor do que o Bahia? Não. São as equipes igual que se... E o futebol brasileiro está nivelado, então o Bahia tem todas as capacidades de ganhar a Copa do Brasil e Série A com Binha presidente. Muito obrigado, Binha. Agora pro lado de cá, vamos começar. Guilherme Belintani, 1 minuto. Bom, obrigado ao Bar Futebol Clube, ao Bahia Notícia, a oportunidade de estar aqui, aos meus colegas candidatos, a todos aí que nos ouvem, nos assistem. Prazer, eu sou Guilherme Belintani, sou nascido em Salvador, torcedor do Bahia desde muito cedo, desde muito criança, desde meus primeiros momentos de vida, ali com 5, 6, 7 anos, comecei a frequentar a Fonte Nova, tive uma vida empresarial desde os 20 anos, quando montei minha primeira empresa, participei de muitos projetos importantes no meio privado, participei também de projetos importantes na gestão pública, fui conselheiro do clube por 2 gestões, participei desde a intervenção de Carlos Hades, a própria gestão de Marcelo Santana, que eu ajudei a conceber, ajudei a estruturar, e com muita honra fui escolhido por esse grupo, por essas pessoas que começaram o processo de reconstrução do clube, para personalizar esse projeto de futuro, fazer com que o Bahia que passe agora a subir novos degraus, a articular novos projetos, a fazer um Bahia cada vez mais forte, cada vez maior, baseado nas conquistas que já tivemos, mas sobretudo numa visão de futuro de clube. Eita, acabou antes. Abelho, contigo. Apresentar a nossa chapa, na verdade, Abílio Freire e Virgílio Elísio. Abílio, advogado, Abílio há 2 anos estudando sobre futebol, cursos, viagens, palestras dentro do Brasil, fora do Brasil, aprendendo várias coisas, mantendo relacionamentos, observando, construindo ideias. E Virgílio Elísio, um homem que dispensa apresentações, 40 anos ligado ao futebol, uma pessoa proba de história. E nós dois juntos, essencialmente, 2 tricolores apaixonados pelo Esporte Clube Bahia, que enxerga que o Bahia hoje está numa situação muito melhor do que o que vinha historicamente, mas que nós precisamos avançar mais um pouco. Nós precisamos, acima de tudo, ter responsabilidade em contratações e também na formação de atletas. Então é isso que queremos, um Bahia forte, um Bahia vencedor, para cuidar novamente da alegria do nosso torcedor, que tanto precisa e assim que quer. Acabou o tempo. Essa primeira parte acabou das apresentações. Agora a gente vai para a segunda parte do primeiro bloco. Nós vamos sortear um candidato para responder a pergunta de jornalistas do Bar FC e do Bahia Notícias. Um candidato para responder, um outro candidato para comentar e em seguida o primeiro candidato sorteado vai ter direito a uma réplica. Então vamos começar com uma pergunta do Bar FC e vai para o candidato Flávio Alexandre Binha. Eu jogo na loto e não acerto. Brincadeira. Quem vai comentar? E quem vai comentar vai ser o candidato Guilherme Belintani. Aí, ó. Tá contigo. Vamos lá, então. Lembrando que você tem para a resposta 1 minuto e 30, certo? O Belintani que vai comentar... Eu vou perguntar. O Belintani tem 1 minuto para comentar e o senhor tem 30 segundos para réplica. Ok? Vamos lá, seu Flávio Alexandre. O seguinte. Bem, você é reconhecido por ser um torcedor assíduo, participativo, acima de qualquer coisa, um torcedor. Como você pretende equilibrar as ações de um presidente que não pode ser sempre torcedor em sua função? Quem não é torcedor não é presidente do Bahia. Para ser presidente tem que ser torcedor. Então eu vou ser torcedor e presidente do Bahia. Já sou presidente, já sou torcedor. Sua resposta é essa? Você me perguntou sobre torcedor. Não foi isso a resposta que você perguntou? Perguntei eu sou torcedor para equilibrar as ações de um presidente que não pode ser sempre torcedor. Rapaz, O senhor tem 1 minuto e 30. eu sou torcedor e sou presidente, já sou presidente do Bahia. Eu estou falando na posição de torcedor e na posição de presidente, que eu já ganhei a eleição, com respeito aos meus companheiros que estão aqui. Por sinal que tem um poder muito superior ao meu. Mas eu sou presidente do Bahia, eu tenho 85% de aprovação e sou torcedor. Eu vou administrar o Bahia na posição de presidente, não de torcedor. Agora é amando o Bahia. Muito obrigado, Binha. Agora Guilherme Belintani tem 1 minuto para comentar. Olha, eu acho que Binha está certo da necessidade do presidente ser muito identificado com a torcida, de ter a vivência do Esporte Clube Bahia, de ser um torcedor nato. Agora é fundamental que, enquanto presidente, a gente saiba separar exatamente a função de gestor da função de torcedor.
a emoção, o prazer e o amor pelo clube não podem deixar, de certa forma, que determinadas decisões sejam tomadas a partir da emoção, a partir da irracionalidade, que é natural em um torcedor, e todos nós temos isso. Mas quando a gente chega numa cadeira de presidente, a gente tem que saber exatamente separar a racionalidade, as decisões de médio e longo prazo, da emoção do torcedor, e que incentiva de vez em quando, ou oportunamente, decisões equivocadas, decisões de vestiário, decisões da segunda-feira posterior a um domingo mal sucedido. Eu, como presidente, saberei exatamente fazer essa separação, não colocando a emoção à frente da razão, mas certamente compreendendo que a emoção que está na arquibancada, o amor do torcedor pelo clube, compõe o processo de gestão de uma nação e de um clube como o Esporte Clube Bahia, mas, sobretudo, essa separação é fundamental para ter racionalidade e uma decisão mais coerente em cada momento. Muito obrigado, candidato Belintani. Candidato Binha, você tem 30 segundos para uma réplica ao comentário do candidato Belintani. Aqui acho que tem comentarista, ele é um excelente comentarista. Não, presidente Belintani fala muito bonito. Belintani, você tem que falar o que o povo quer ouvir, Belintani. Não fica falando negócio de... Tem que falar o que o povo quer ouvir. Ele falou tudo, eu vou responder o que? Mais nada. Vou esperar meu segundo falar que eu sou torcedor do Bahia, eu não posso chegar. Eu sou presidente do Bahia. Eu tenho uma emoção que me domina. Então eu vou separar as coisas, mas vai ser muito difícil. Maravilha. Segunda pergunta do Bahia Notícias. Eu vou selecionar aqui quem vai responder a pergunta primeiro. O candidato Fernando Jorge vai ser perguntado, tá? E vamos agora sortear quem vai comentar. Repetir, não pode. Não pode, com licença. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Quem vai comentar... Pô, saiu o Fernando Jorge, tá aqui. Agora vai, galera. Estamos 30 Agora tem que segundos ser, né? Abílio Freire. Pronto. A pergunta do repórter Ulisses Gamas para Fernando Jorge é: o que pensa sobre a formação do elenco para 2018 com 5 competições? Eu acho que ele tem que ter elenco. Número. A quantidade menor do que a qualidade. A eleição está nos trazendo um problema de planejamento. Eu não tenho conhecimento da base que vai ficar. Então precisamos agir rápido e estamos agindo. Já temos um diretor, um executivo do futebol contratado, apalavrado, porque eu não sou presidente, não posso contratar. Apalavrado, já temos alguns jogadores para as posições que me parece que nós estamos vendendo jogadores, pelo menos é o que a imprensa fala. E os 5 campeonatos, aí nós vamos voltar a trabalhar a partir de fevereiro com um planejamento que vai ser a grande meta nossa com a parte da central de monitoramento do futebol profissional, que será o grande responsável pela prospecção de atletas para que a gente não cometa o erro que foi cometido nessa última gestão, com a quantidade de jogadores contratados e com a qualidade aquém, juntamente com uma mudança na base do clube para que nos gere atletas para o futuro do clube, que isso não pode ser a curto prazo. Bílio, tem a palavra. Ao contrário do que muitos candidatos que ainda vão tomar conhecimento do que deve fazer ou do que não deve, nós já estamos há 2 anos trabalhando. E desde maio deste ano que nós resolvemos utilizar uma plataforma conhecida por muitas pessoas, chamada Rede do Futebol, e nessa plataforma nós já temos catalogados 78 atletas. Não que façamos e iremos fazer tantas contratações, não funciona assim no mercado da bola, isso hoje já não é mais sadio. Agora, nós temos atletas em várias posições, onde nós estamos observando não só a performance, mas também a situação contratual, ou seja, a situação de mercado de cada um deles. E daí, sabedores, tomando conhecimento, afinal de contas, daquilo que vai ficar ou não no nosso clube, porque nós temos uma noção do que vai sobrar como espinha dorsal, mas não sabemos efetivamente quem fica e quem sai. Aí, somente depois de tomar posse, é que a gente vai poder avaliar quem nós poderemos trazer, mas já temos, assim, atletas e vários atletas contactados para poder trazer, para a gente ter um time mais forte. Fernando Jorge, mais 30 segundos para comentar. Eu acho que o comentário de Abílio é a resposta que eu dei. Nós não temos condição de saber qual é a base que fica. Agora temos já certeza que o Bahia, se ficar todo
a base por completo, a gente tinha que contratar aí de 4 a 6 jogadores. E também tirar de 6 a 12 jogadores que estão aí, aquele chamado jogador de que compõe. Nós não vamos ter jogador que componha o elenco, nós vamos ter 25, 27 titulares efetivamente no plantel do Bahia. Isso eu tenho certeza que será dessa maneira. Acabou o tempo. Antes de ir para a próxima pergunta, lembrar os internautas que quem quiser fazer a pergunta é só deixar aqui o comentário no live. Os jornalistas já estão selecionando. O último bloco vai ser com perguntas dos internautas. Agora mais uma pergunta do Bar FC para o candidato... Veja isso, né? Vai repetir. Guilherme Bellintani vai responder. E quem vai comentar é... Flávio Alexandre. De novo? Dobradinha de novo? Tá combinada? Mas por que você caiu aí? Sorteio. Cara inteligente. A tabelinha, Bílio. Bom, vamos lá. Mas você é muito... Guilherme Bellintani, Pergunta fácil, não? você se orgulha de ser um empresário muito bem sucedido. Empresas, uma vida cheia de compromissos. Como você vai fazer para se dedicar integralmente ao Bahia, tendo tantas responsabilidades? É muito boa a sua pergunta, Cássio. Eu acho que quem escolhe a missão de se candidatar a presidente do Bahia tem que ter isso muito claro, muito bem definido. Eu montei minhas primeiras empresas aos 20 anos, sou filho de funcionário público, minha mãe é funcionária pública, meu pai é professor universitário, meu primeiro pai era professor de história, faleceu quando eu tinha 4 anos. Toda essa vida de autonomia que a vida empresarial me deu desde os 20 anos, me tornou uma pessoa muito dinâmica no meu dia a dia. Eu estruturei minha vida empresarial até os 35 anos. A partir dos 35 anos, fui para uma função na gestão pública, onde passei os últimos 5 anos também colocando lá minha atividade empreendedora, meu desafio empreendedor também com a visão da gestão pública. E desde então, essas empresas têm caminhado sozinhas, têm caminhado a partir da gestão dos meus próprios sócios, e eu não participo mais do dia a dia dessas empresas. De forma que o meu compromisso é cumprir o que está no Estatuto do Clube, de me dedicar de forma exclusiva à função de presidente do Esporte Clube Bahia. Não poderia ser diferente. Eu fui alguém que lutou pela democracia, que lutou sobretudo pela profissionalização do Esporte Clube Bahia. Participei dessa luta desde o início. Não seria eu um presidente a defender nada diferente disso. Portanto, o meu compromisso é seguir com o grau de responsabilidade que tenho, não só quando tive nas minhas empresas dedicações exclusivas a elas, quando tive na gestão pública, ou agora me candidatando a presidente do Esporte Clube Bahia, com dedicação exclusiva, de forma plena e integral. É assim que eu acredito na gestão de um clube de futebol profissional e é assim que eu me disponho a me dedicar a esse futuro do Esporte Clube Bahia que eu quero ajudar a construir. Flávio Alexandre, é contigo. Você tem 1 minuto para réplica. Ô Bellintani, você já tem algum jogador... Você já se entrou em contato com algum jogador para vir jogar no Bahia? Deixa eu te explicar uma coisa. Sim. Você não vai poder fazer uma pergunta para ele agora. Ah, não? Porque senão ele vai ter uma pergunta, oportunidade mais de responder. O que a gente precisa é que você comente A resposta dele. Sim, o senhor é empresário. O senhor lembrou aí agora. Como é que o senhor vai conseguir unir as duas coisas? Sou empresário e presidente do Bahia. O senhor não acha que isso vai dificultar a sua vida profissional dentro do esporte do Bahia, não? Olha, bem, eu acho que o que eu aprendi na minha vida Pera. O senhor encerrou seus 1 minuto? Já encerrei. Então, agora o Guilherme Bellintani, candidato, tem 30 segundos para a réplica. Muito bem. Eu acho que o que é importante é usar o que eu aprendi na minha vida empresarial para o bem do Esporte Clube Bahia. O dinamismo empresarial, a dificuldade de montar uma empresa, de erguer uma empresa a partir do zero, de sair atrás de sua receita, sair atrás dos seus clientes. Essa vida empresarial, essa aprendizagem que eu tive no mundo empresarial, eu vou usar de forma plena no Esporte Clube Bahia. O Bahia é uma empresa, mas não é uma empresa como outra qualquer. O nosso lucro é bola na rede. E daí a minha vivência, sobretudo na minha gestão empresarial, com o que eu tenho aprendido de futebol nos últimos 4 anos como conselheiro, convivendo com esse projeto de restauração do clube, eu acho que essas funções vão se casar muito bem. Bom, agora vamos para mais uma pergunta do Bahia Notícias. Vamos puxar aqui, né? Vamos ver quem sobra. Tem Neuzival e Abílio, né, agora? Tem. São 3. Binha e Bellintani. Fernando e Jorge já foram. Bom, Abílio vai responder a pergunta. E quem vai comentar... Rapaz... Fernando Jorge. Pronto. Armado isso. Abílio, você tem algum projeto para impulsionar o número de sócios do Esporte Clube Bahia? Já está valendo. Pronto, vários projetos. Dentre eles, nós precisamos, na verdade, enquanto gestores,
entregar para o torcedor aquilo que ele precisa, que se encaixa ao perfil dele. Nós sabemos que tem alguns torcedores que não têm condições de ir a todos os jogos, seja porque viajam, porque têm atividades, porque trabalham, ou até por conta de lazer, dividem o lazer com a família. Então, só nesse caso aí, nós temos 2 novos produtos para oferecer para ele. O primeiro, que é o Plano Família, onde ele vai poder colocar sua esposa, sua cônjuge e seus filhos. E com isso ele tem mais uma opção de lazer, que seria levar a família inteira para a Fonte Nova, para o estádio de futebol. O segundo seria ele escolher quantos jogos dentro de um campeonato, por exemplo, um campeonato brasileiro, nós sabemos que o Bahia joga 19 partidas em casa. Ele vai poder escolher uma quantidade de partidas e o valor que ele vai pagar vai ser proporcional àquilo. Além disso, o torcedor que não puder ir para os jogos, ele vai simplesmente marcar que não vai para o jogo e aquele ingresso dele vai ser vendido numa bolsa onde participarão torcedores de baixa renda. Esses ingressos serão vendidos pelo valor de meia entrada e parte desses valores voltam para o próprio torcedor com um abatimento num pagamento de uma mensalidade ou mesmo de uma anuidade. Ou seja, enfim, o Bahia precisa ter várias formas de receita, de entrada de dinheiro, inclusive explorando melhor o sistema de sócios torcedores, com valores para torcedor de baixa renda e também com valores superiores para quem pode pagar mais. Fernando Jorge agora tem um minuto para comentar. Eu acho que nós devemos fazer uma pesquisa. Eu acho que esse tempo todo de associação no Bahia é tudo achômetro. Quem foi que deu R$40 de mensalidade? Quem foi que achava que já tivemos 25 mil sócios no clube e hoje temos 16? Por que temos só 7 mil adimplentes? Então nós temos que fazer uma pesquisa. E, depois de posse dessa pesquisa, criar o portal Bahia Digital, que é a aproximação do anseio desse torcedor com a direção do clube para que se torne sócio. A interiorização desse torcedor virar sócio no estado da Bahia é prioridade número 1. Eu não vejo possibilidade outra de que a gente tenha êxito num plano de associação que não seja feita uma pesquisa científica para a gente saber o que é realmente que se precisa. Porque se não se conseguiu até agora, é porque não sabe o que eles querem. Abílio tem 30 segundos. Como nós estamos um pouco à frente com relação a essa obtenção de dados, haja vista que pelo menos há 3 anos a gente já faz uma estatística dentro dos grupos que a gente participa, só do MUB são 79, com 9 mil pessoas, então a gente já tem mais ou menos um retrato daquilo que o torcedor precisa. E em função disso, ao contrário de alguns outros candidatos, nós não precisamos fazer esse levantamento, nós já temos. O que nós precisamos é ter a oportunidade de implementar. Bom, maravilha. Agora o que aconteceu foi que CBB não dirige nem debate. Quando saiu Fernando Jorge para Abílio, Guilherme para Flávio, Nelson Silval ficou sem ninguém para comentar. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter que pegar, vai fazer a pergunta para Nelson Silval. E vai sortear. Vai sortear alguém para comentar. Eu queria saber se vocês estão de acordo com isso. Sim, tranquilo. Certo? Se der algum problema, porque acabou casando aí, vocês do Flávio, Guilherme, Abílio e Fernando Jorge. Mas não é a primeira vez, hein? Né? Olha só. No outro debate foi a mesma coisa. Então, quem vai perguntar, quem vai responder... Hoje só mudou que o Fernando está sentado distante, né, Tem Fernando? esquema aí. É o meu sinal do Sival. destino, Estaremos juntos algum dia. E quem vai comentar ele tá junto aí. Fernando Jorge. Fernando Jorge. Então a pergunta para Neusival Neusival. vai do Neusival, vai do BAFC. Isso aí, vamos lá. Seu Nelson Silval. Aqui no Bar Futebol Clube, você chegou a dizer que o jogador precisa ficar concentrado e que mesmo nas folgas eles não deveriam sair da cidade tricolor. Uma medida um tanto quanto rigorosa. Você não acha que isso pode criar uma rejeição entre os atletas? O senhor tem 1 minuto e 30. Olha, atleta para vir para o elenco do Esporte Clube Bahia tem que estar compromissado e comprometido com o clube e com a torcida. Nós não vamos querer aqui atleta que venha veranear nem passear. Quando eu falo que ele tem que estar comprometido com o clube mesmo na época de folga, é que nós deveremos orientar a ele que na folga ele tem que ter a consciência profissional de buscar atividades que não prejudiquem a sua profissão. Então, nós teremos que viabilizar na sede e no local onde ele se concentra, oportunidade e opções para segurar, para prender o atleta lá, de tal sorte que ele sinta prazer em ficar no clube mesmo na folga. Afinal de contas, é uma missão árdua.
A vida profissional do atleta é curta, então ele tem que se dedicar de corpo e alma ao clube. Quem quer ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Esta é o perfil que nós deveríamos buscar para o atleta. Tem ainda 30 segundos. Não é que a gente vá prender o atleta dentro da sede. Nós devemos conscientizá-lo que mesmo na folga ele deve buscar atividades que não prejudiquem a sua função. Então nós pretendemos colocar lá onde ele estiver filmes, documentários, biblioteca, visita familiar e atividades de prazer e lazer que prenda ele na sede. Porque se ele sair é uma perdição, ainda mais aqui em Salvador. Fernando Jorge, você tem 1 minuto para comentar. Meu amigo Nelsival, eu discordo um pouco, porque eu acho que o momento é diferente, a era é diferente. Desde colocar lá na cidade tricolor, em Dias d'Ávila, que eu acho a logística impossível de jogador de futebol do nível que nós vamos querer no Bahia, e eu não posso forçar a esse atleta ter um deslocamento que seja contra todos os parâmetros de uma metrópole como Salvador, da logística de tráfego. A concentração, eu ouço isso muito. A vida que o atleta tem que ter. Nós não poderemos proibir ele de ir para onde quer que seja, e sim conscientizá-lo. Mas para que você conscientize, você tem que proporcionar opções de lazer e que prenda ele, entre aspas, na concentração, na sede, onde ele estiver. Então é uma questão de conscientização profissional. Bom, todo mundo perguntou, foi perguntado, né? Claro. Quase todo mundo comentou. Só quem não comentou foi Nelsival, né? A resposta. Então é outro ponto que eu queria deliberar aqui, o que a gente pode fazer para que ele tenha o direito de comentar a resposta de alguém. O senhor quer ser perguntado, senhor candidato Bia? E ele comentar? Eu estou aqui à Fazer a disposição pergunta da do Bahia equipe. Notícias para A mim? gente faz uma pergunta e Direto. o Sival comenta Eu tô aqui sobre à a pergunta de disposição. vocês. Senão vai começar. Pronto. Pronto, faz uma pergunta de quem? Tô aqui à Para disposição. Neucival mesmo? E ele mesmo começa Então, respondendo. Neucival, qual a sua ideia para sanar a dívida do clube? 1 minuto e meio. A questão de sanar a dívida do clube, eu lhe pergunto a sua pergunta. Qual é o clube do Brasil que não deve? Quase todos devem. Todos. Agora nós precisamos equilibrar receita e despesa. Como já diziam os contabilistas antigos, não há débito sem crédito, nem crédito sem débito. O que a gente precisa é fazer com que esse débito não vá além da possibilidade da saúde financeira, é diminuir a quantidade de pessoas que ganham muito no clube. Eu não admito uma comissão técnica com 39 membros. Eu não admito um clube que tenha terminado o ano com 67 atletas. Eu não admito aquela ação de será que vai dar certo? Não, nós vamos ter que fazer contratações acertadas. Porque quando você contrata na dúvida, você acaba demitindo antes do prazo, o atleta sai insatisfeito e tem as ações trabalhistas. Então nós vamos ter que sanar os problemas financeiros do clube já com essa questão. Vamos ver quem está ganhando bem e adequadamente não está rendendo o suficiente em campo. Vamos enxugar a comissão técnica. A comissão técnica conosco não precisa mais do que 15 membros da comissão técnica. Então a comissão técnica está com 39. Por que isso? Nós temos que trabalhar com a comissão técnica com qualidade e não com quantidade. Bom, agora ele respondeu duas, todo mundo comentou e respondeu. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, coisa rápida, de 1 minuto. Já a Encher os gente copos, volta, né? encher os copos, agradecer ao pessoal Licença aqui, do... porque eu vou no sanitário. Por favor, fique à vontade, melhor lá do que aqui. Tomou suco demais. www.clubetobia.com.br. Muito Você obrigado pela ofereceu, parceria com as ofereceu cervejas. e não Já a veio. gente volta. Tem uma mais gelada.
Boa tarde, você que acompanha o debate entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia, pelo Bahia Notícias e pelo Bar Futebol Clube. Agora a gente começa o segundo bloco com uma dinâmica diferente. Agora cada candidato vai ter 30 segundos para apresentar um tema. Todos os candidatos vão responder a esse tema e quem perguntou vai encerrar dando fechamento daquele tema que ele escolheu. E para escolher quem vai começar, mais uma vez, sorteio. Cada candidato vai ter direito a 1 minuto para comentar. Quem faz a pergunta ou escolhe o tema vai ter 30 segundos. 1 minuto para cada. O último, 1 minuto também. Fechou, a gente vai para o próximo tema. Agora, Cássio, vamos lá. E lembrar que é sentido o sorteado, ele vai, né, fazer esse tema e os candidatos vão responder em sentido horário, ok? E aí, na sequência também, quem vai estipular o tema também vai seguir essa ordem, ok? Antes disso, vamos lembrar que quem quiser fazer pergunta, pode mandar as perguntas no comentário, que a gente está selecionando. O último bloco é com perguntas dos telespectadores. Me parece que você tem um recado, né, para dar, um negócio de umas camisas aí, né? Tem umas camisas bonitas, estão sendo usadas aqui por mim. Na verdade, é uma só, mas tem uma galera espalhada pelo bar. www.baifc.com.br, acesse o Barzar, ali o banner embaixo dos vídeos, pelos vídeos. Você vai encontrar essa e outras camisas, tem do Vitória, né? O seu Vitória está assistindo, né? E tem também outras camisas no bar, você pode ir lá acompanhar, tem modelo feminino também. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, veja os vídeos, curta, comente, cornete. Fique à vontade, o baile de todos nós, ok? Então vou apresentar aqui o candidato que vai... O primeiro tema é Nelcival Menezes. Terminou um bloco com ele, começa com ele. Então o senhor tem 30 segundos Para quê? para falar sobre um tema. O senhor vai levantar uma bola aqui. E aí os outros candidatos vão ter 1 minuto cada em sentido horário para comentar esse tema. Quando a volta for completa, o senhor vai ter mais 1 minuto para encerrar o assunto. E aí a gente segue a ordem com o Bino. Mas aqui é para falar de Bahia, né? É Bahia. Não vai ser não falando Bahia, não. Você já distorceu as coisas aí, viu? Vamos lá, Nelcival, 30 segundos para lançar o tema. Levanta a bola aí, vai, para ver se alguém vai fazer gol. Divisão de base. Nós sabemos que a missão principal de uma divisão de base é recrutar, selecionar, treinar e aperfeiçoar crianças e adolescentes para a equipe principal do futebol. Será que isso está acontecendo de fato no Esporte Clube Bahia? Será que os observadores foram escolhidos a critérios que ele tem o feeling e o olhar para dizer aquele que eu quero? Qual é o critério que ele está usando? Qual é o perfil que ele está buscando para o clube? Bino, você tem 1 minuto para comentar o tema levantado pelo candidato Nelcival. Nelcival, o senhor está de parabéns, porque o coração de uma equipe de futebol no Brasil e no mundo, eu acho que é a base. Porque uma instituição do nível Bahia pagar 400, 500 mil de salário a jogador, eu acho um absurdo. Então a gente tem que investir na base, o senhor está coberto de razão. Eu, presidente, eu vou tentar investir na base, porque o coração da equipe é a base. E contratar dirigente da área para montar uma grande base, e da base captar jogador e colocar no profissional. O Bahia tem de contratar de 5, 6 observador técnico para rodar o Brasil, para captar o jogador, em busca de jogador, porque do jeito que está o futebol brasileiro, que é um produto bem caro, se o Bahia não usar a base, vai ficar muito difícil. A gente vai ser campeão da Copa do Brasil. Belintani, 1 minuto. Olha, eu acho que tem 3 coisas importantes sobre divisão de base. Primeiro, a capilaridade, né? Corrigir um problema que hoje existe na divisão de base do Bahia, é que a gente tem abrangência apenas local, praticamente. O jogador de fora da região metropolitana que está no Bahia foi um jogador que alguém trouxe, não que o Bahia buscou. Então, por meio de uma ampliação muito grande dessa capilaridade, com relacionamento com escolinhas de todo o Nordeste, com ampliação da quantidade de observadores, a gente vai criar a rede Nordeste de jovens atletas espalhado por toda a região. Uma segunda coisa importante é fazer da cidade tricolor o coração dessa divisão de base, a alma. Ali é que vão estar os atletas que de fato estiverem internalizados dentro do clube no processo de formação do jovem atleta e transformação do atleta profissional. A terceira coisa importante, também relacionada à divisão de base, é a categoria Sub-23. A gente pretende implementar a categoria Sub-23 com o objetivo de melhorar essa transição entre o jovem que completou 20 anos e que muitas vezes abandona o futebol simplesmente por falta de oportunidade. Com a ampliação das oportunidades por meio da categoria Sub-23, ele vai ter mais 3 anos de relacionamento com o profissional para poder se formar como jovem atleta do clube e como futuro jogador profissional. 1 minuto, candidato Abílio.
Hoje se fala muito da grande dificuldade que se tem para levar jogadores para o Esporte Clube Bahia. Nosso objetivo também é ter escolinhas espalhadas e nós não queremos que o Bahia esteja de portas abertas. Nós queremos que o Bahia esteja com as portas escancaradas para quem quiser nos apresentar jogadores. Afinal, é o nosso produto. E com relação à formação, à captação e formação, nós entendemos que, pelo menos até o Sub-17, nós não teremos preocupação em conquistar títulos. Nossa preocupação é informar. Precisamos de atletas que sejam ambidestros, ou seja, que tenham facilidade em chutar com as duas pernas, atletas que saibam cabecear ofensiva e defensivamente, atletas que entendam o seu papel tático e também exerçam pelo menos mais uma função, entendendo também a função de todos os outros demais que compõem a equipe e conheçam, acima de tudo, as regras do futebol. Nosso objetivo é desta forma, encontrar mecanismos para que nós possamos formar atletas e fazer vendas para abastecermos os caixas do clube. Candidato Fernando Jorge, você tem 1 minuto para comentar o tema. Eu acho que a cidade tricolor tem que virar um centro de referência para a base, na parte de prospecção. Eu concordo plenamente que a prospecção do Bahia está deixando a desejar. No interior do estado, no norte e nordeste do país, a gente tem que ir buscar, talvez não precise quantidade, mas qualidade, que eu sempre venho batendo, que se a gente tem condição de ter, lapidar um ativo, 2, 3 numa gestão, nós fizemos um grande papel para o clube. Já visto aí o goleiro do clube que está sendo vendido e pelo valor que está sendo vendido um goleiro cria da nossa casa há 10 anos, 8 anos atrás. Então a gente tem que fazer esse centro de cidade tricolor uma prospecção e com gestores ligados ao futebol, pessoas que tenham conhecimento para fazê-lo e fazer a transição para o fazendão. E concordo que eu acho que a gente pode criar um sub-23 que a gente já pega com 16 anos. Fechando essa primeira rodada, o candidato que levantou o tema, Neucival, por favor, você termina. Realmente o conceito da divisão de base, falei da missão, é justamente criar uma estrutura de condicionamento, de preparo de crianças e adolescentes para o desenvolvimento de um futebol de alta competitividade, mas dentro das exigências ambientais de saúde, educação e técnica especializada. Você não pode colocar essa garotada toda num galpão como se fosse um depósito e ficar querendo só dar bola para ele treinar. Gostei do comentário dos candidatos, principalmente de Belintani, quando ele quer criar a categoria sub-23. É uma vontade que eu tenho de instalar no clube uma divisão de base só para universitários. É aquele garoto de 16, 17, 18 anos que não teve a oportunidade de ir para uma divisão de base porque tinha que estudar. E são talentos de futebol, mas o clube não descobre nem percebe isso. Próximo candidato. Agora vai seguir a ordem, né? Vai seguir a ordem? Não. É? Vamos sortear. Então mande ver aí. Para não manter a mesma ordem, variar um pouquinho. Agora quem levanta a bola é Guilherme Belintani. E aí na sequência, sentido horário, Abílio comenta. 30 segundos. O tema que eu queria colocar é o tema da gestão das dívidas do Esporte Clube Bahia. Como fazer com que essa dívida tenha a melhor gestão possível sem impactar no investimento de futebol? Ou seja, como relacionar a continuidade do pagamento de dívidas, mas ao mesmo tempo também conseguir elevar gradativamente o investimento no time de futebol. Abílio, você tem 1 minuto para falar sobre esse tema. Pronto, acho que a gente precisa inicialmente começar de fato a pagar a dívida, pelo menos com relação às prestações do Profut. A atual gestão ela optou por utilizar a possibilidade de pagar com 50% de desconto a parcela e a partir do próximo ano isso pode ser reduzido para 25% e finalmente a partir do 49º ano ou 9º mês reduzido para 10%. O nosso objetivo é de fato começar a pagar, porque isso funciona tipo um cartão de crédito. No momento em que você paga 50% da parcela e joga 50% para o final, você acaba, como a própria lei fala, que é o Profut, você ali introduz a Selic, a variação Selic e também juros. Então, o que nós queremos é
primeiramente, começar a agir dessa forma e também estudando cada caso, vendo a possibilidade de fazer pagamentos até na integralidade da dívida, mas com abatimentos que sejam interessantes para o clube, para que a gente evite esse alongamento todo das parcelas. Agora, Fernando Jorge, 1 minuto. Eu acho que nós temos que trabalhar com o alongamento da dívida e com o custo do dinheiro. A dívida trabalhista, do jeito que está, ela é muito cara, o dinheiro está muito caro lá. Então a gente tem que arranjar um dinheiro mais barato, no momento hoje que a economia passa do país, e alongar, como também essa dívida tributária. Agora a dívida tributária a gente tem para corrigir essa diminuição do prazo, do percentual da mensalidade, a gente tem que introduzir um grande plano para incentivar ao torcedor jogar na Time Mania. Porque esse jogo nos dá uma amortização do saldo devedor através de você escolher o Bahia como o nosso time. Não tem essa parte financeira, rever os contratos. Hoje se tomou empréstimos no Bahia e eu não sei quais são os juros e qual é o alongamento. Alongar a dívida, porque existe o passivo tributário, trabalhista, e a gente tem que conviver com ele, não tem jeito. Maravilha. Convidado Nelson Silva, 1 minuto para comentar o tema. Nós precisamos, claro, nos preocuparmos com a dívida, mas precisamos também buscar captação de recursos. E o nosso pensamento, essa captação de recursos viria de 2 fontes. Uma seria a revitalização do sócio, inclusive com a implementação do Instituto Tricolor. E dentro desse instituto nós colocaríamos museus, o turismo tricolor, filmes e determinadas atividades que levem rentabilidade para o clube, inclusive o turismo tricolor. Aqui vem muita gente querendo saber quem é o Bahia e fica procurando saber pela boca do camelô. Nós temos, sim, revitalizar isso. Da mesma forma, a implementação do esporte amador. O esporte amador, que deveria ter, ela gera captação de recursos do governo federal, principalmente no Ministério do Esporte. Por que não vai implantar o futebol feminino, vôlei, basquete, futsal, judô, capoeira e muitos outros? Candidato Binha, Flávio Alexandre, você tem 1 minuto para comentar o tema. Eu tenho 1 minuto para comentar o tema a respeito dessa pergunta desse excelente candidato, né? Foi o tema levantado pelo candidato Guilherme Belintani, sobre a questão Eu da dívida. esqueci, eu não sei nem mais o que foi que ele falou. Sobre dívida, sobre a questão financeira, orçamentos. Isso é fácil. Todos nós aqui sabem que o Bahia tem dívida, não tem? Você não sabe? E todo mundo quer ser presidente do Bahia. Por que eu quero ser presidente do Bahia? Sabendo que o Bahia deve, porque eu tenho condições de captar recursos para diminuir a dívida. Pagar não, porque dívida não se paga. Instituição não paga, ela diminui. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de parceiro, para esses parceiros vir, junto com o Binha, presidente do Bahia, diminuir essa dívida. Como é que se divide? A minha visão de ótica é em busca de parceria com as empresas, e as empresas aí vai tentar quitar essa dívida aí, pronto. Agora, fechando a rodada, mais uma vez, Obrigado. Guilherme Belintani fala sobre a própria pergunta, né? 1 minuto. Bom, primeiro é preciso eleger um presidente que tenha responsabilidade com o pagamento de dívida. A dívida hoje histórica do Esporte Clube Bahia afeta muito o dia a dia do futebol, inclusive. É preciso ter responsabilidade e dar continuidade ao pagamento da dívida. Uma segunda coisa importante é tratar as dívidas de forma diferente, porque elas têm naturezas diferentes. A dívida do Profut, por exemplo, na minha percepção, ela deve ser alongada. E antecipar o pagamento dela não beneficia em nada o Esporte Clube Bahia. Vai tirar dinheiro de futebol para pagamento de uma dívida que é uma dívida barata e que tem os juros perfeitamente adaptados à realidade de mercado. Então eu não sou a favor de antecipar a dívida do Profut, porque a gente precisaria tirar dinheiro do futebol para aplicar nisso. Por outro lado, eu sou a favor sim de uma política arrojada para o pagamento da dívida trabalhista. É uma dívida cara, com juros altos e que impedem, na verdade, o maior investimento no futebol. Então antecipar a dívida trabalhista por meio da captação de recursos do mercado e fazendo o que o mercado chama de leilão reverso, quer dizer, quem dá o maior desconto tem o pagamento antecipado, isso é fundamental, porque vai sobrar mais dinheiro para o dia a dia do futebol, para aplicar no time e, sobretudo, para a folha de salário dos atletas que venham a jogar no Esporte Clube Bahia. Maravilha. Então vamos sortear então. Vamos pro próximo, quem vai ser? Levantar a bola. Candidato Flávio Alexandre. Binha. Vou ganhar na loto para dar a quem ganhar vai ter 200 milhões que eu vou dar ao Bahia. Olha, Pronto, o Bahia não vai ter mais dívida. Você tem 30 segundos para levantar um tema, Isso. falar sobre ele, os candidatos vão comentar e depois o senhor terá 1 minuto para Isso. comentar a final. Ó,
Eu vou falar para todos os candidatos, não é isso? Olha, Perguntar para todos. Hein? Perguntar para todos. Eu vou falar, perguntar, eu tô falando a voz Tá do- gastando do tempo, povo. Binha, Não tem- vambora. Não tenho pressa não, meu amigo. A gente tem. Isso aqui, você tem, mas eu não tenho. Eu fui convidado, não foi? Então, pô, deixa acabar o tempo, olha. E você me atrapalhou. Pronto, começa. Para, vamos zerar. O senhor vai precisar, tem 30 segundos para levantar uma bola, Sim. certo? Fique à vontade. Pronto, agora, olha, vocês, candidatos, sabem que o Bahia tem a dívida de 60 milhões, né? 60 milhões? 60 milhões não é nada. O Corinthians deve 1 bilhão e foi campeão. E vocês estão preocupados com a dívida de 60 milhões. Rapaz, vocês, candidatos, têm que se preocupar. Quem ganha eleição, se unir em prol do Bahia, união em prol do Bahia, entendeu? E pensar em ser campeão de uma Copa do Brasil, de uma Série A. Já tô chato, mas eu tenho que ser chato, porque eu quero ver o Bahia campeão brasileiro mais uma vez. Você tá entendendo? Então, Aí agora o pessoal vai comentar o que o senhor colocou e depois o senhor vai ter 1 minuto para... Guilherme beleza, Belintani. beleza. Acho que tem uma coisa importante nisso, Um minuto. nisso que Binha colocou, que é trazer para um problema que ele mesmo coloca, de não diferenciarmos mais a gestão do futebol. Cada vez mais a gente tem visto nos clubes brasileiros e em todo o mundo que uma boa gestão, em geral, dá reflexo no futebol. A visão antiga de achar que apenas uma gestão de futebol ia trazer resultados em campo de médio e longo prazo já está enterrada no futebol brasileiro. Está provado que a dedicação exclusiva dentro das 4 linhas não dá resultado. Mas está provado também que a visão apenas de gestão, a visão apenas de empresário dentro do clube também não dá certo. O Bahia não é uma empresa como outra qualquer. O lucro do Bahia é bola na rede. Por isso é preciso ter pessoas que tenham capacidade de gerenciamento, gerenciar dívida, captar receita, alavancar recursos para o clube, mas também com a percepção de que o resultado dessa boa gestão é, sobretudo, uma responsabilidade para converter isso dentro das 4 linhas, em mais investimento para o futebol, em fazer com que, de fato, essa empresa esportiva, Esporte Clube Bahia, seja uma empresa cujo lucro seja a bola na rede, seja a alavancagem do futebol dentro de campo, com mais resultados econômicos, com melhor gestão, melhor time de futebol em campo. Abelho, 1 minuto. Acredito que a gente esteja falando novamente de dívida e gestão. Com relação à dívida, o Profut não tem uma dívida barata não, minha gente. O Profut estabelece a lei que você, alongando a dívida, você paga mês a mês correção Selic mais 1%. 1% hoje é praticamente o triplo do que rende uma caderneta de poupança. Então essa dívida não é barata, principalmente porque, em se tratando de 240 meses, no momento em que você, até o 24º mês, você paga somente a metade da sua dívida, essa outra metade é alongada em 240 meses, com 240 vezes você aplicando correção de 1% na parcela que resta, vocês observarão que isso de forma alguma pode ser considerado uma dívida barata. E a gestão do clube ela tem que ter em vistas isso, continuar pagando as dívidas do clube, agora pagando de verdade, e começar também a enxergar que o futebol, como seu melhor produto, tem que ser melhor tratado e o Bahia precisa novamente ser forte e vencedor dentro de campo. Maravilha. Candidato Fernando Jorge, o senhor tem 1 minuto para comentar. Eu já respondi sobre dívida e Binha coloca aí sobre união. E o candidato Guilherme fala também sobre gestão de futebol. Gestão de futebol, nessa atual que está acabando o mandato de Marcelo Santana, a gestão foi medianamente bem. E eu acho que qualquer gestor que tenha competência e tenha a moralidade ao assumir o cargo vai ter que pagar. Já está aí, já está contratada. Não pode deixar de pagar. Pagar em dia o jogador é obrigação do gestor. Recolher tributo é obrigação do gestor. A gente tem que ter as certidões para que a gente tenha crédito. Sobre a outra pergunta, e sim, aí o futebol que a gente precisa realmente focar. É o futebol que é o problema para a bola entrar, para rodar tudo. Agora a Binha fala uma coisa importante, a união. Eu acho que devemos fazer aqui um pacto. Quem seja eleito, vamos nos unir para que a gente faça essa administração junta. Maravilha. Candidato Nelson Silva, o senhor tem 1 minuto para comentar. Realmente nós precisamos ter uma união para que nós possamos enfrentar esse problema. Eu acredito que um dos aspectos que vai fazer com que o Bahia resolva esse problema, não tem para onde correr, é o valor da marca. O valor da marca do Esporte Clube Bahia hoje está em 16º lugar entre os 40 clubes brasileiros. Nós somos o 3º estado do Brasil e o 16º no valor da marca. Mas o valor da marca, para ter uma trajetória ascendente e melhorar,
É preciso que você bote em campo uma equipe altamente competitiva e que valorize a marca e que suba de status. Do jeito que está, o elenco não vai valorizar a marca. Nós temos que ter um elenco altamente competitivo que traduza em campo a responsabilidade e o trabalho da diretoria. Eu sei que a diretoria trabalha pra caramba, então o elenco precisa também trabalhar. Obrigado. O candidato Flávio Alexandre, só tem um minuto. Eu nunca vi um candidato assim, do Flamengo, do Grêmio, do Internacional, do Corinthians, que é igual ao Bahia, dizer que o Corinthians é 10º, não sei o quê. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que nós, candidatos, temos que valorizar a nossa equipe. O Bahia é uma grande equipe de futebol brasileiro e mundial. Não é eu que falo não, está no ranking lá. O Bahia 2 vezes campeão brasileiro. O Bahia foi a primeira equipe que representou o Brasil. Como é que o Bahia é 10º no ranking? Que ranking é isso que eu nunca vi? Eu sei que o Bahia está entre entre os 8 melhores do Brasil, e o 20º do mundo. Eu sei isso aí. Agora, se eu estou equivocado, vocês que têm mais inteligência, sei lá, não sei o que é. Pelo amor de Deus, o Bahia, nessa igual eu gosto muito do senhor, mas o senhor, poxa, toda vez que o senhor diz que o Bahia é 20º, o Bahia, para mim, o Bahia está entre os 10 melhores do Brasil. Eu vi essa semana aí, a FIFA diz que o Bahia está entre os melhores do mundo, e o presidente diz que o Bahia é... Pô, né, eu gosto do senhor, mas pelo amor de Deus. Não sou eu que diz não, pai. Próxima pergunta. Ó, cartão amarelo. Pra quem? Cartão amarelo. Vamos lá, vamos continuar. Cartão vermelho a gente não vai usar, continuar. não, mas a gente tá Vermelho a gente não usa, não. Só para dar uma pressão. Próximo candidato, Fernando Jorge, vai levantar a bola. Quero ver se alguém vai marcar o gol. Amigo, eu trago uma pergunta aqui que está fugindo um pouco dos temas. Todos os candidatos aqui falam muito sobre dívida, sobre futebol, todos nós, e eu tenho uma preocupação. Como será a relação dos candidatos, caso eleito, com a torcida, com os sócios e com o Conselho Deliberativo do Bahia? 1 minuto, candidato Neucival. Se o presidente for inteligente, como nós somos, eu acredito, ele vai ter que dirigir e fazer uma gestão integralizada. Eu jamais iria desprezar um conselho para me dar sugestões do que fazer. O conselho do clube é a inteligência que representa o que tem de melhor do torcedor, entre aspas, para poder me levar subsídios. Eu tenho que estar colado com o conselho. Eu tenho que estar colado com o sócio torcedor. Porque tem que haver uma relação muito próxima e de simbiose entre o clube e o torcedor e o clube, porque um não vive sem o outro. Então é necessário que haja uma compreensão muito grande, e o presidente do Esporte Clube Bahia tem que ser, acima de tudo, um líder de tal forma que ele aglutine forças para resolver os problemas que estão aí, e são muitos. Candidato Flávio Alexandre, o senhor tem 1 minuto para comentar. O Bahia tem muitos problemas, isso todo mundo sabe, mas todo mundo aqui quer ser presidente. Eu não entendo que problema é esse que o Bahia tem. Eu acho que eu não entendo. Eu acho que o presidente, ele tem de chegar em um local desse, que está todo mundo junto, falar que o Bahia vai pagar todas as dívidas que dizem que tem, que eu não sei que tem, que o Bahia tem entre os melhores do Brasil, que o Bahia é bi-brasileiro, que o Bahia tem 10 milhões de torcedores no Brasil. Eu ia dizer 18, mas ia ser questionado, porque um diz que é 4, diz que é 18, outro diz que não é o seu. Então, o que eu tenho de falar é que eu quero ser presidente do Bahia, que o Bahia é melhor do mundo, que o Bahia é bi-brasileiro, que o Bahia é uma grande equipe do futebol brasileiro, e quem ganhar, candidato, eu sei que eu sou mais simples, mais humilde, bora apoiar todo. Quem ganhar, a gente tem que se unir a ele, apoiar o Bahia. Então é isso que eu quero falar, só isso. Que o vencedor, nós temos de apoiar. Acabou o tempo, obrigado. Guilherme Belintani. Eu acho que a pergunta de Fernando Jorge é muito boa e mostra a evolução do Bahia nos últimos anos, Fernando. Um Bahia que se acostumou por anos e anos
o seu presidente, elegeu o seu conselho deliberativo. Eu acho que nessa maturidade que o Bahia alcançou nos últimos anos, a gente vai conseguir crescer cada vez mais o Bahia, independente de quem seja o próximo presidente. O Bahia e as suas instituições estão fortalecidas e essa eleição aqui fortalece ainda mais. E eu acho que cada um de nós tem essa responsabilidade de dar sequência a esse processo. Obrigado, candidato. Agora o candidato Abílio tem 1 minuto. Fernando, a prova maior do interesse em nos relacionarmos bem com o torcedor é a previsão do nosso plano de gestão da criação do comitê institucional. Nesse comitê institucional, nós teremos reuniões mensais com a participação do presidente, do vice-presidente, de toda a diretoria e de representantes das torcidas organizadas e de todos os grupos. Ou seja, nós teremos uma casa aberta para o torcedor. O nosso relacionamento com o torcedor, ele é tão importante porque nós nos consideramos torcedores, tanto que o nosso slogan é a vez e a voz do torcedor. Nós somos torcedores de arquibancada, nós somos torcedores que entendemos os anseios, as necessidades do torcedor voltar a ser respeitado, do torcedor ter da Arena Fonte Nova um tratamento digno de quem torce para um clube que é o seu melhor cliente. Então, o nosso objetivo é caminhar de mãos dadas com a torcida. Fechando, o candidato Fernando Jorge. Eu acho que as perguntas foram bem respondidas, né? O Sival, o Binha, Belintani e Abílio. Agora, esse encurtamento de distância entre torcedor e diretoria executiva precisa existir. Precisa existir diariamente. É aí que esses torcedores virarão sócios. É aí que a gente vai criar as condições de receita, bem como a parte do Conselho Deliberativo. É lá onde vai emanar a política e a legislação do clube. Nós temos aqui um conselheiro, eu fui presidente do conselho, e me permita, Guilherme, a ausência dele durante algum tempo na minha presidência de 15 meses, e agora o Conselho hoje, coincidentemente, está fazendo a 50ª reunião, e a presença dele com mudança de estatutos e com uma grande necessidade de presença, eu acho que foi menos do que 80%. O candidato Guilherme Belintani, como foi citado, pede o direito de resposta, 30 segundos. Ok. Eu acho, Fernando, você está certo. Eu, de fato, poderia ter sido muito mais presente diariamente, no sentido das reuniões formais do Conselho. Isso não tirou a minha participação como conselheiro. As reuniões de conselho eram no mesmo horário que minha atividade profissional era desenvolvida, inclusive sábados pela manhã, que eu tinha responsabilidades profissionais, inclusive paga com erário público. Meu salário à época era paga com dinheiro do tributo do contribuinte. Eu não achei certo, de certa forma, me afastar daquelas atividades para participar das reuniões de forma tão intensa no Conselho. Acho que é uma lacuna, sim, reconheço as minhas falhas. Poderia ter sido mais presente nas reuniões formais, mas essa atribuição não me permitiu. Cabe a mim? Nesse caso, o senhor citou ele e aí ele tem o direito de resposta. Pode me tratar de você mesmo, Fernando. Oi? Pode me tratar de você mesmo. Desculpa, é força do hábito. Falei que ele quer botar a ordem. Eu não posso falar mais nada. Não, infelizmente não. Muito obrigado. Está respondido, eu acho que estou satisfeito. Que bom. Então vamos lá, sortear aqui o último candidato a levantar o tema, é o Abílio Freire. 30 segundos, meu velho. Pronto, o tema é barriga de aluguel. Gostaria de saber dos candidatos se é a favor, se é contra, se for a favor ou se for contra, o que fazer para evitar as duas espécies principais de barriga de aluguel. Candidato Fernando Jorge. O senhor começa, meu. Eu realmente não entendi qual é a barriga de aluguel. Pronto, barriga de aluguel, Fernando, seria você contratar jogadores por empréstimo, você valoriza o jogador e depois o clube leva o jogador de volta valorizado e o Bahia não ganha absolutamente nada com isso. Pode voltar, meu tempo. Pode voltar, claro, sim. 1 minuto, Fernando Jorge. Eu sou completamente contra isso. Não existe isso. Agora o Bahia fazia muita barriga de aluguel porque não tinha condição. Eu até defendo. O Bahia foi entregue logo após a intervenção sem crédito em lugar nenhum e sem credibilidade. Jogador nenhum queria vir para o Bahia, nem para disputar a Série B e nem para receber salário com 4, 5, 6, 7 meses quando recebia. Então essas coisas de barriga de aluguel, eu acho, na minha opinião, que o Bahia na Série A, com 3 anos de uma gestão, pagando em dia, recolhendo tributo,
dando atenção merecida aos seus atletas, a tendência, com qualquer presidente aqui que se eleja, é que isso seja terminado. Não tem por que fazer isso. Meu amigo, se isso voltar a acontecer, eu não acho que seja incompetente, não. Eu acho que ele não tem a menor condição de presidir o clube. Porque não existe isso hoje no futebol brasileiro. Eu não enxergo isso, a não ser que não tenha condição. Muito obrigado. Candidato Nacival, o senhor tem um minuto para comentar. Interessante esse termo, barriga de aluguel, você gerar um atleta no seu campo, no seu contexto. Na minha concepção também, isso não pode acontecer. E se já aconteceu no Esporte Clube Bahia, foi por circunstâncias que tiveram que ser. Era um cenário totalmente diferente. Você não imagina o que é agoniante, o que é muito desgastante um presidente fazer a sua gestão, olhar para o seu cofre e não ter nada. Então é um cenário que ele pode ter aceito em função das circunstâncias. E aí eu pergunto a vocês, se nós tivéssemos uma divisão de base boa, nós faríamos barriga de aluguel também nos outros? E por que não fazer o contrário? Então, essa questão de fazer o crescimento de um atleta dentro do nosso clube e depois devolver, terá que ser bem feita e de tal forma que a parceria seja condizente. Candidato Fábio Alexandre. Todas as equipes do Brasil têm jogador emprestado, todas. Então eles não são torcedor, não acompanham futebol. Corinthians, que é igual a Bahia, tem São Paulo, Santos, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Fluminense, Internacional, Grêmio. Todas as equipes grandes igual a Bahia têm jogador emprestado. Esse negócio de barriga de aluguel é balela. Todas as equipes têm jogador emprestado. O Brasil, o futebol do Brasil é Série C. Tá tudo nivelado. Nenhum time do Brasil tem condições de comprar um jogador. Aí o Grêmio aí, que é igual ao Bahia, ele já vai vender o Luan. O que é que o Bahia tem de fazer? Tem de tomar jogador emprestado? Tem sim. E saber qual jogador que ele vai contratar. Saber qual empresário que vai representar o Bahia. Se ele é de bem, se ele tem caráter, se ele não tem, se o jogador é bom, se não é, se tá contundido. Porque o Bahia contratou um bocado de jogador contundido, tudo refugueiro tá lá no fazendão, um bocado de jogador contundido e ninguém aqui falou nada. Guilherme Belintani, um minuto. Olha, eu vou concordar muito com o que Binha está falando. Os contratos de empréstimo fazem parte do conceito econômico do futebol brasileiro. Sobretudo para um clube como o Bahia, se a gente tomar a decisão de não mais fazer contrato de empréstimo, a gente está tomando a decisão primeiro, que é de adquirir jogadores, além da própria formação na base, e a gente não tem recurso suficiente para adquirir bons jogadores. Então, naturalmente, vai decair o nível dos nossos atletas, o nível técnico dos nossos atletas. Então, fazer o contrato de empréstimo é sim uma política natural de um clube como o Esporte Clube Bahia, que tem as suas limitações econômicas e busca o contrato como uma forma de adquirir os melhores jogadores possíveis disponíveis no mercado. Agora, o que eu não concordo é que quando esse contrato de aluguel vem para o Esporte Clube Bahia, o jogador se destaca e a gente não tenha, por exemplo, um direito de preferência de aquisição daquele jogador. Então, o contrato de aluguel com direito de preferência também é uma medida que eu considero como muito importante. E uma outra coisa possível, às vezes até que a gente não é capaz e não tem um recurso para adquirir aquele jogador e ele é transferido para outro clube no meio do nosso contrato, a gente tem o direito de vitrine, que é justamente uma remuneração que a gente tem quando aquele atleta que não é nosso se destacou a partir do nosso elenco. Eu defendo isso. Candidato Abílio, você tem um minuto para fechar o tema que você trouxe. Pronto. Barriga de aluguel. É isso. Uma das espécies que não foi tratada aqui por candidato algum é também a barriga de aluguel, no sentido de que você estipula multas muito baixas para transferências e facilita que o jogador facilmente seja arrancado. O termo é esse, arrancado pelo clube. Porque o que a lei diz é o seguinte: uma vez estipulada a multa, que pode ser até 2.000 vezes o valor do salário, se qualquer clube depositar aquela multa, ele leva o jogador. Então nós temos aí agora um caso recente que ventilam, dizem que Jeanzinho está indo embora, talvez pelo valor de 15 milhões, e fazendo essa divisão de 15 milhões por 2.000, encontramos um salário de R$ 7.500. Será que é R$ 7.500 realmente que Jeanzinho recebe? Ou seja, no momento da contratação, do acerto com Jeanzinho, houve uma facilitação na estipulação dessa multa para que o jogador tivesse possibilidade de sair do clube com propostas talvez até aquém daquelas que efetivamente o mercado faria. Então são cuidados que têm que ser tidos para que nós não estejamos trabalhando para gerar dinheiro para outros clubes. Com essa pergunta, essa resposta de Abílio, a gente encerra mais um bloco aqui do Debate de Boteco, uma parceria entre Bahia Notícias e Bar Futebol Clube.
curta as páginas de ambas os As veículos, as instituições. instituições, no Facebook, tem canal no YouTube, tem a página bahianoticias.com.br, tem a página do bar. www.bafc.com.br. Eu quero também agradecer mais uma vez ao pessoal do Clube to Beer, que participou com as cervejas aqui, todo mundo tomando uma cervejinha bacana do Clube to Beer. Valeu? Daqui a pouco a gente volta, 2 minutinhos. É o tempo de encher o copo com a Tempo de cerveja. encher o né? copo e já já tem as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aí pela internet. Valeu? Tchau.
Olá, estamos de volta com um debate de boteco, uma parceria do Bafo Futebol Clube com o Bahia Notícias. Terceiro bloco aqui desse bate-papo bacana com os candidatos. Lembrando que já estamos com 10 mil visualizações e alcance de 60 mil pessoas. Não sei direito o que isso quer dizer, mas é muito bom, porque o cara que entende aqui atrás no backstage deu a real. Beleza? Ó, seguinte, vamos agora para uma rodada em que a gente vai ter mais interatividade com o torcedor, né, Fernando? Agora, as perguntas dos torcedores que mandaram nos comentários vão ao ar agora. A gente vai fazer, já selecionamos 5 perguntas. Cada candidato vai responder a uma pergunta, outro vai ter o direito de responder, de comentar, e aí o primeiro candidato tem direito a mais uma réplica. A questão dos tempos, 1 minuto e meio para o primeiro candidato, 1 minuto para o comentário, 30 segundos para a réplica. Agora você sorteia quem é o candidato. Lá. Vamos ver quem vai primeiro responder aqui. Binha. Opa. Neucilval Menezes. Aí, tá vendo? Neucilval Menezes, a pergunta é do Caio Fernandes. Maravilha. Vamos ver quem vai comentar aqui, né? Sentindo na FIFA. Guilherme Bellintani. Pronto. A pergunta de Caio Fernandes é a seguinte: a estruturação e crescimento do plano de sócios depende diretamente do resultado em campo? Não, não depende não. Nós precisamos estabelecer políticas públicas para o sócio, de tal forma que o sócio se sinta privilegiado. Deve existir uma parceria muito grande entre o clube e o sócio. O sócio não pode ficar relegado ao segundo plano. O sócio hoje do Esporte Clube Bahia, de uns anos para cá, tem direito a quê? Ir para o estádio, pagar o ingresso e nem sempre sai satisfeito. Sofre mais. Então nós temos que estabelecer condições de bem-estar ao sócio de tal forma que ele se sinta privilegiado. E como é que ele vai se sentir privilegiado? Colocando para ele opções de lazer, opções de melhor visibilidade e uma opção de quando ele vai para a Arena Fonte Nova, ele tenha um trânsito livre. Eu não admito que você sofra para ir para o futebol. Sofra como? Com transporte coletivo deficiente. Sofra como? Na entrada do ingresso. Sofra como? Com a Trans Salvador, que só faz multar e não orienta o trânsito. Sofra como? Com lanchonete cara. Eu não admito que você vá para a Fonte Nova com o seu dinheiro regrado e chegue lá e você tenha que pagar um absurdo por uma cerveja, por um lanche e pelo que for. Os ingressos terão que ser diferenciados. O sócio tem que ter um padrão diferenciado. Por isso que eu acredito... Guilherme Bellintani, não. Foi ele? Bellintani comenta. 1 minuto. 1 minuto. Eu acho que sim, o programa hoje ainda sofre muito em função dos resultados em campo. Então, de fato, é isso que acontece. Agora, não é isso que deve acontecer. O programa de sócios do Bahia tem que passar por uma reestruturação que trate, sobretudo, de 2 elementos muito importantes. Primeiro, facilitar a adesão, aproximar o programa de sócio do torcedor, desburocratizar essa relação, fazendo com que fique mais fácil se associar, inclusive usando tecnologias e meios de inovação que permitam essa aproximação e, por exemplo, você se associar com apenas alguns cliques a partir de um aplicativo do celular. A segunda coisa importante e muito mais relevante do que facilitar a adesão é dar ao sócio a sensação de ganhos reais, melhorar os bônus, os benefícios que ele tenha, para fazer com que ele se proteja e o Bahia também se proteja dos momentos mais difíceis em campo e não gere uma desassociação. Por quê? Porque o sócio tem benefícios, tem ganhos tão relevantes que para ele não é vantagem gerar desassociação. Dou aqui como exemplo o Benfica, que tem mais de 200 mil sócios e alguns sequer são torcedores do clube. Por quê? Porque é muito bom economicamente ser sócio do Benfica. Há vantagens reais nessa associação. Candidato Neucilval, 30 segundos para a réplica. Valeu. Bom, eu concordo em parte com o candidato Bellintani falou. É necessário que a gente crie opções de uma melhor interação social entre o clube e o torcedor, principalmente o sócio. Quem é que não tem hoje um aplicativo no celular? Quem é que não tem hoje que pode entrar no Alô Bahia? Então é necessário que a gente diminua a distância entre o clube e o sócio, principalmente o torcedor. É necessário que a gente crie condições de aumentar a tecnologia do que está acontecendo. É por isso. Ô juiz. O juiz estava pensando aqui. Vamos lá. Acorda. Segundo Está candidato. dormindo. Segundo candidato. Estava pensando em outra coisa.
Segundo candidato a responder perguntas das redes sociais é o candidato Abílio Freire. Vamos agora ver quem vai comentar a resposta do candidato Abílio Freire, ok? Binha é por último. Flávio Alexandre, Opa! o senhor vai comentar. A pergunta para Abílio Freire veio do Adailton Andrade. O futebol feminino vai ser uma coisa obrigatória agora. O Bahia já teve uma equipe feminina e que chegou à final do Campeonato Baiano de 2013, tendo perdido o título para o São Francisco, maior campeão baiano. Como vocês pensam em investir no futebol feminino do Bahia e como recuperar o tempo perdido? Lei de incentivo aos esportes. Então, nós temos um projeto já pronto, precisamos apenas ter a legitimidade para apresentar esse projeto, ou seja, eu e Virgílio estarmos sentados na qualidade de presidente e vice-presidente. Apresentando esse projeto no Ministério dos Esportes, nós vamos contemplar não somente o futebol feminino, mas também o vôlei, o basquete, o futsal, e temos um projeto até mais audacioso. Nós queremos transformar Pituaçu na Arena Pituaçu como um centro e consolidar como um centro de formação de atletas olímpicos. Ali nós teríamos um ginásio contíguo, onde nós teríamos a prática de outras modalidades e até mesmo uma piscina com dimensão olímpica. Obviamente que para tanto nós precisaríamos ter a autorização e a parceria do governo do estado, que neste caso nos cederia o direito de uso em função das reformas que são necessárias serem feitas, até porque a lei de incentivo ao esporte estabelece que uma vez feita a reforma no patrimônio, você obrigatoriamente fica durante 20 anos com a impossibilidade de alienar esse patrimônio, ou seja, de promover a venda. Como não acreditamos que durante 20 anos o governo se interessa em se desfazer de Pituaçu, então ali sim nós poderíamos, enquanto idealizadores e gestores do projeto, ter esse benefício de estar com o estádio à nossa disposição, implementando essas atividades. Candidato Flávio Alexandre, eu tenho 1 minuto para comentar. Abílio, você é muito inteligente, mas o presidente é Binha. Com todo respeito a vocês aqui, eu já ganhei. Olha, eu, presidente, eu vou iniciar uma seleção feminina, porque o Bahia não tem time, o Bahia tem uma seleção. Pode continuar. E vamos ganhar. Ô torcedor, você tá zangado porque o Bahia perdeu o título, foi? Eu tô zangado porque o Bahia tem 30 anos sem ser campeão da Copa do Brasil e Série A. Mas eu vou montar uma equipe, Binha presidente, e o futebol feminino, não só o futebol feminino, o esporte amador em geral. Nós vamos montar uma grande equipe no feminino para ganhar todos os títulos. Do Barcelona, do Real Madrid, do Inter de Milão, do Bayern de Munique, do Juventus da Itália, do São Paulo, Santos Corinthians, Palmeiras. O Bahia vai ser campeão de tudo com Binha presidente. Tá entendendo? Binha presidente, o Bahia está contente. Quer ser campeão? Vote em Binha. Quer participação? Vote em demais. 30 segundos. São 500 milhões por ano disponível no Ministério dos Esportes. Vários clubes já fazem isso, eu vi essa realidade no São Paulo, no Fluminense e no Cruzeiro. Então, Bahia, marca Bahia, ela é gigantesca e ela precisa não apenas estar no futebol masculino, mas no futebol feminino e em tantos outros esportes que tem tanta gente que gosta, além do futebol, de praticar também outras modalidades. E é assim que nós vamos fazer para poder ainda elevar mais ainda essa interação entre torcedor e Esporte Clube Bahia. Muito obrigado, candidato Abílio. Vamos agora para o terceiro candidato que vai responder a pergunta do internauta. O internauta é o Murilo Carneiro. Maravilha. Parente do Fernando Jorge. Deve ser. Flávio Alexandre, o Binha, responde a pergunta. Que a gente já sabe que o Abílio não pode comentar. Para poder não dar match. Tá ligado no Tinder aí? Lá ele. Silval Menezes comenta a resposta do Binha. Pronto. A pergunta do Murilo Carneiro é: queria saber como o candidato irá tratar o torcedor do interior. Qual o plano de sócio ideal que o candidato vislumbra, já que em muitas cidades do interior da Bahia não tem a maioria das empresas parceiras que o plano atual engloba. O senhor tem 1 minuto e 30. E para eu responder? É isso. Binha, presidente do Bahia, eu vou botar 50 mil sócios, contribuindo com 20
Né? 20 que vocês querem pagar? 10? 30, 40, 50? Rapaz, futebol é um produto muito caro, rapaz. Rapaz, as pessoas pensam que futebol é brincadeira, que isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é coisa séria, rapaz. O Bahia tem uma folha de, acho que é 3 milhões. Como é que o Bahia pode ter ingresso de 10 reais? Eu não entendo. O torcedor ama o Bahia dessa maneira. Eu sou Bahia, eu pago 88 por mês, não quero nada do Bahia. A única coisa que eu quero é o Bahia campeão da Copa do Brasil e Série A. Torcedor, eu, presidente, eu vou botar 50 mil sócios contribuindo a 40 reais. Será que tá caro? Então, bote a 5. Eu vou botar 40 reais, 50 mil pessoas. Agora eu vou atrás do sócio, eu vou levar a marca Bahia. Eu não vou ficar sentado no gabinete esperando só que caia do céu. Eu vou o quê? Em todas as empresas fazer reunião, oferecer a marca Bahia. Qual de vocês que aceita ser sócio do Bahia? Vou em todas as residências oferecer o Bahia. 40 reais, eu acho assim que é um bom preço. Pô, o Bahia, 10 reais, 5 reais, pera mesmo, o Bahia é um grande clube do futebol brasileiro, rapaz. O Bahia não é qualquer equipe que vocês pensam, não. 40 reais tá bom. O meu sócio vai pagar 40 reais, eu pago 88? Candidato Nacional, Um minuto. A intermunicipalização, para beneficiar o sócio e o torcedor, tem que ser muito importante. Nós vamos ter que levar o clube até a cidade do interior. Nós vamos ter que levar jogos para a cidade do interior. Então nós precisamos sair da capital e intermunicipalizar, para que também o jovem talento que queira participar da divisão de base conheça melhor o seu clube. Teve um ano aí que nós fizemos 102 viagens para o interior do estado, em ônibus, para poder levar o clube até a cidade do interior. E vocês não imaginam o que é aquela galera do interior para receber o Esporte Clube Bahia. Tem família que abre a sua casa para receber o jogador. Então nós vamos ter que levar realmente o clube até o interior. E temos alguns projetos com referência a isso, principalmente as embaixadas que nós precisamos levar no interior. O senhor tem 30 segundos. Binho. Olha, embaixo, eu estava assistindo o jornal, o Fantástico, torcida organizada agora, que eu gosto muito, não tenho nada contra. Embaixada é torcida organizada, legal, só com nome diferenciado. Rapaz, tá dando cadeia para o presidente de instituição esportiva com a ligação com o negócio de torcida organizada. Eu sou contra. A gente tem de tratar o torcedor como torcedor, não como embaixada, torcida organizada. Muito obrigado, candidato. Tem mais uma pergunta agora. Quem vai responder a pergunta do Guilherme Guzmão, que mandou nos comentários nos 2 primeiros blocos. É o candidato Fernando Jorge. Agora vamos ver quem vai comentar. Oscar Cardoso, tio. Vamos lá. Parece até sério isso. Abílio Freire. Vamos lá, pergunta do Guilherme Guzmão. Os interesses da Arena Fonte Nova estão acima dos interesses do Bahia? Como melhorar essa relação de parceria, entre aspas, segundo ele? Meu amigo Guilherme Guzmão. Eu primeiro preciso ter acesso ao contrato da Arena Fonte Nova. Esse contrato tem, acho que, regras de confidencialidade. Procurei, de alguma maneira, tê-lo ao me lançar candidato e não consegui. Tive acesso ao primeiro. Se ele tem alguma similaridade, eu acho que quem viabiliza a Arena Fonte Nova é o Bahia. O Bahia é o grande viabilizador da equação Arena Fonte Nova, governo do Estado. Então a gente tem que rever. Eu acho que a parte de bilheteria, apesar de ter tido um decréscimo entre o primeiro contrato e o segundo, é uma coisa a se conversar e eu acho que está mediando os valores que estão aí, porque para o clube é muito bom você não ter a responsabilidade de custo e despesas de bordeirões, aquilo tudo do passado que existia. Agora, viabilizar e não ter participação na gestão, eu tenho um pensamento que o Bahia devia ser sócio minoritário da Arena Fonte Nova. Sentar na mesa, conversar como sócio sobre a gestão, minorar os problemas existentes, que são todos.
é de acessibilidade, de logística, é caro, é serviço caro, e essa parte principal, que é essa média de 20 mil pessoas na Fonte Nova nos últimos anos, inclusive dos anos 2017, com um final, com até possibilidade de Libertadores. Aqueles anéis vazios. Candidato Abílio, 1 minuto. A relação arena-torcedor, a Arena Bahia, ela tem que realmente ser revista. Nós temos que fazer uma releitura com relação a isso aí. Sem dúvida alguma, o contrato ele não é divulgado. Existem, de fato, cláusulas de confidencialidade. Nós precisamos ter acesso a essas cláusulas até para podermos fazer um entendimento jurídico a respeito e analisarmos as consequências de cada ato. Mas a Arena Fonte Nova, independentemente do que esteja redigido ali, ela pelo que nós vemos, percebemos no dia a dia, o Bahia é sim o seu melhor cliente. E se o Bahia é seu melhor cliente, o destinatário final desses serviços é o torcedor, que inclusive nesses casos é comparado a consumidores. Então a Arena Fonte Nova precisa abrir um diálogo para que nós possamos encontrar uma metodologia, primeiro para ter um setor de ingressos mais baratos, populares, para levar de volta o torcedor de baixa renda para dentro do estádio, e também para ela tratar o torcedor como um todo com uma forma mais respeitosa em todos os sentidos. Fernando Jorge, 30 segundos. Eu falei do anel, o anel vazio, essa média de público de 20 mil pessoas, eu acho que não significa hoje a grandeza do Bahia e de sua torcida. Já tivemos no Ipituaçu, em Série B, mais de 30 mil presentes, tivemos em finais da Fonte Nova Antiga, antes da inclusão, 100 e poucos mil torcedores. Eu sei que tem um evento da televisão, mas ao fazer campanha no entorno do estádio, eu verifiquei que a acessibilidade, às vezes, não é possível em função do custo. E alguns ficam no ambiente do jogo, no ambiente do futebol, e não entram. Muito obrigado, candidato. Última pergunta, só sobrou um. O candidato que vai responder é o Guilherme Belintani. Dessa vez não deu match, quem vai responder? Todo mundo solto na vala. Quem vai comentar é o candidato Fernando Jorge. A pergunta do Danley Souza Lessa. Candidato, caso eleito, qual vai ser a sua primeira meta? Olha, Danley, muito boa a sua pergunta. Eu acho que não tem exatamente uma primeira meta. Acho que tem duas coisas muito importantes que estão na mão, na responsabilidade, no colo do próximo presidente do Bahia. A primeira delas é levar receita. A gente tem, sobretudo, uma leitura muito clara da dependência, da forte dependência que tem no futebol brasileiro e no futebol mundial entre receita, faturamento e resultado em campo. Então, o próximo presidente do Esporte Clube Bahia tem uma meta muito clara. Um pouquinho aí. Candidato Neucival. Pode aguardar. Telefone no meio do debate complica. Desculpa, Belintani. Não, vamos lá. Então, o próximo presidente do Bahia tem uma meta muito clara, que é ampliar a receita do clube. Com ampliação de receita, a gente vai para a segunda meta, para a segunda coisa mais importante, que é aplicar bem esse recurso. Fazer, sobretudo na gestão de futebol, ou seja, na contratação, na gestão dos seus ativos, na formulação de uma nova divisão de base, algo transformador para o clube nos próximos 3 anos. O que a gente tem, portanto, é a percepção de uma forte dependência entre recurso, classificação ou resultado em campo, classificação final do campeonato e, sobretudo, a forma como esse recurso é aplicado. Agora é importante lembrar, dentro das 4 linhas, a gente tem a necessidade de fortalecer elenco, de estabelecer uma nova política de contratação para o Esporte Clube Bahia, que siga naturalmente valorizando o jovem atleta que o Bahia já conseguiu destacar, mas também que traga jogadores que consigam se perpetuar no clube, alongar a sua vida e sua relação com o Esporte Clube Bahia, aqui se tornarem ídolos. E fora dessas 4 linhas, um investimento significativo, um forte investimento nas divisões de base. Fazer a Rede Nordeste de jovens atletas é algo fundamental para que a gente fique menos dependente de contratação e, sobretudo, tenha cada vez mais atletas formados com o DNA do Esporte Clube Bahia. Fernando Jorge, Você pode repetir aí a pergunta? A pergunta... Eu fiquei meio preocupado com o seu cartão amarelo. Desculpa. Você olhou para mim e pensei... Não, o cartão amarelo foi para o telefonema. Pergunta do Danley Souza Lessa. Caso eleito, qual vai ser a sua primeira meta? Meu amigo Danley, eu tenho por princípio, como gestor e empresário, entrar para tomar conta do dinheiro alheio, que o Bahia não é meu, auditar. Eu vou auditar o clube para ter meu I0 da minha entrada e ter meu I1 da minha saída, que são as condições contábeis, tributos. Então eu quero ver a vida realmente do clube. A parte
todos esses acertos jurídicos, essa parte toda de marketing, essas contratações todas hoje das pessoas que trabalharam, ou que estão com o clube, a camisa, a parte de quem entrega o uniforme, a Arena Fonte Nova, televisão. Eu preciso ver isso primeiro. E volto a dizer que eu não tenho conhecimento do clube para depois de ter essas condições administrativa e financeira, eu tomar algumas posições de planejamento. O futebol é que precisa ser tocado imediato, porque nós já temos jogos dia 21. Guilherme, 30 segundos. Olha, o clube é auditado já há 4 anos, a força democrática, as instituições funcionam dentro do clube, inclusive é auditado anualmente pelo Conselho Fiscal. É lógico, qualquer presidente que tem que tomar pé dos contratos, tem que conhecer melhor os contratos. Agora, se ficar muito tempo olhando para o retrovisor, querendo auditar muita coisa, em vez de cuidar do futuro, certamente para um clube organizado e responsável como o Bahia a gente precisa olhar para frente. Sabendo que o clube é controlado, é auditado, o presidente vai precisar ter acesso a isso, mas sobretudo olhar para 2018, 19 e 20, os desafios são muito intensos, são muito grandes, a gente tem instituições que funcionam hoje dentro do clube, sobretudo o Conselho Fiscal, que já fazem isso que o candidato Fernando Jorge falou. É lógico, vamos olhar para frente, olhando sempre com a responsabilidade para trás. 30 segundos, ele até ultrapassou, desculpa, tá vendo aí? O árbitro estava pensando aqui nas considerações finais. Encerramos essa última parte de perguntas, agora estamos já na reta final, 45 do segundo 45 tempo, do quase. segundo tempo. Eu recebendo lá o árbitro de vídeo, né? Cadê o ponto eletrônico? O ponto eletrônico não veio, a nossa confederação de arbitragem não está bem. É o seguinte, nós vamos sortear aqui rapidamente a ordem das considerações finais. Vocês vão ter 2 minutos, tá? Fazer as considerações finais. Eu vou sortear os 5 logo de vez, tá bom? A gente vai saber quem logo de cara. Vamos lá, quem vai começar. E depois vai conseguir lembrar, depois de você ter tomado tanto Eu cerveja? sou brincadeira. Guilherme Belintani é o primeiro. Você me ajuda. Eu também bebi. Então, a gente vai se acertar. Lascou. Léo Silval Menezes, o segundo. Lembrando que serão 2 minutos para as considerações finais. Vocês dão o número de vocês, falam para votar, o dia da votação. Binha. Flávio Alexandre é o terceiro. Fazer a pesca aqui para não correr o risco, viu? E errar a ordem. Candidato Abílio Freire é o quarto. E por fim, candidato Fernando Jorge. São 2 minutos para as considerações finais. Soltem um braço, falem dos números, agradeçam quem deve agradecer, quem está apoiando, enfim. É hora de convencer de vez o seu eleitor. Convencer que eu já sou presidente. 2 minutos, Guilherme Belintani. Olha, eu queria de fato agradecer ao Bar Futebol Clube, ao Bahia Notícias por essa oportunidade. Por onde eu tenho passado, com quem eu tenho conversado, eu tenho aprendido muito. Conversar com a nação tricolor, ver não só o torcedor daqui de Salvador, mas como o torcedor que também mora fora do estado ou mora fora da cidade, está aí no interior, muitas vezes até fora do país. A gente tem aprendido a realidade de cada torcedor, tem sentido o que cada um pensa sobre o Esporte Clube Bahia. É fundamental, sobretudo, que a gestão dos próximos 3 anos siga com esse diálogo, com essa gestão aberta, sobretudo para construir o Bahia coletivamente com todas as pessoas com quem a gente conversou nesse período. A gente tem uma percepção muito clara de projeto. O meu projeto, Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, a gente personaliza um projeto que vem reconstruindo o Bahia nos últimos anos, vem construindo o clube com responsabilidade, que sabe, sobretudo, valorizar os acertos que foram vistos nos últimos 3, 4 anos, mas também a gente saberá ver os erros, aprender com eles e projetar um Bahia forte mais para frente, projetar um Bahia que siga gradativamente, com responsabilidade, com a noção que nada é fácil, e nada é fácil. A gente tem um clube nordestino de uma cidade pobre e de um estado pobre. Um clube que cada vez mais precisa se reposicionar e dar uma alavancagem econômica para que coloque de volta o Esporte Clube Bahia junto aos outros grandes clubes brasileiros. Quem vende a ideia de que isso é fácil, de que é um caminho simples, sabe, no fundo, que não é. E o torcedor sabe disso, o sócio sabe, que a reconstrução do clube se dá aos poucos, gradativamente, com muita responsabilidade, olhando sobretudo o que cada um já fez pelo Esporte Clube Bahia nos últimos anos. E sobretudo o que cada um fez na sua história de vida. A minha história de vida como empresário vai ser capaz de conectar cada vez mais essa realidade que eu vivi na minha vida profissional com a realidade do futuro do Esporte Clube Bahia. Eu peço a vocês o voto em 31, que é a nossa chapa, por um Bahia maior, um Bahia mais forte, um Bahia 3.1. Vote 31 e vote também em uma das 6 chapas de conselho que nos apoiam. Temos 600 pessoas, 600 candidatos ao conselho que vão honrar o nome do Esporte Clube Bahia e a função de conselheiro. Eu peço que no dia 9 todos estejam presentes para votar em Guilherme Belintani, presidente, e em uma das chapas de conselho que nos apoia. Muito obrigado. Agora o próximo candidato, 2 minutos, o candidato Neucival Menezes. 2 minutos? 2 minutos. Só um segundo. Com problema.
Esse é o problema de estagiário, né, bicho? Sempre. Mas, rapaz, não tem jeito. Não Todo adianta lugar é reclamar. assim, né? A gente elogia o estagiário, faz isso. Vamos ver essa aqui, show de bola. Candidato Silval, 2 minutos, mande ver. Eu considero que as duas organizações mais complexas para se administrar. Primeira, um hospital. Segundo, um clube de futebol. A complexidade é muito grande. Ainda mais de um clube que está há 20 anos com problemas de todas as ordens. Problemas financeiros, problemas administrativos e problemas principalmente da atividade fim principal, que é o futebol. Então, para que o presidenciável tenha o privilégio de comandar e fazer a gestão do Esporte Clube Bahia, é necessário que ele esteja tal qual como se estivesse no hospital, com a intenção de prevenir doenças, de recuperar a saúde e até mesmo de liberar o paciente de um problema grave. O clube de futebol, pela mesma forma. É necessário que o presidente tenha uma gestão totalmente voltada para o clube. Ele tem que se dedicar integralmente ao clube. E não se admite que um torcedor que tenha realmente amor ao seu clube vote sem pensar no candidato. Então, sócio e candidato, procure votar no melhor para o clube e não o melhor porque você entende que é amigo do presidente ou porque você entende que vai favorecer o presidente. Você deve sim se conscientizar. Se você tem amor ao clube, se você tem amor ao Bahia, vote no candidato que vai fazer com que o Bahia saia dessa e encontre uma situação melhor. Eu estou lhe dizendo isso porque o meu perfil de candidato é para ser o presidente do Esporte Clube Bahia, com 12 títulos contribuídos ao clube e com a experiência acadêmica fantástica. Muito obrigado, candidato Nelcival. Agora o próximo candidato, Flávio Flávio Alexandre, que todo mundo conhece como Pinha. O senhor tem 2 minutos. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, essa oportunidade linda e maravilhosa, fantástica. Eu só fico pensando que eu não gosto de criticar ninguém, não, mas eu não acho o nosso Nordeste pobre, não. Eu acho que o nosso Nordeste é rico. Eu mesmo sou milionário. Se tiver pobre aqui, eu não sou milionário, tenho tudo na vida. Então, só eu amo esse grande clube que é o Bahia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero ser presidente do Bahia, porque eu penso muito em ganhar a Copa do Brasil e a Série A. É por isso que eu quero ser torcedor. Eu sou da arquibancada, eu sou pobre financeiramente, como eles estão dizendo aí, que o nosso Nordeste é pobre. O Nordeste é rico, o Brasil é rico. Agora, existe uma pobreza muito grande no Brasil. Por quê? Porque os políticos estão acabando com o nosso país. Quem está botando o país são os políticos. Você entendeu? Mas o país é rico, o Norte e o Nordeste é milionário. Eu sou milionário, então vote em Binha, presidente do Bahia, Zé Luiz, 88. Quem votar em Binha vai votar para o Bahia ganhar a Copa do Brasil e a Série A. E quem votar nos demais vai participar, porque os demais pensam que o Bahia não tem dinheiro, só fala que o Bahia não tem dinheiro, que o Bahia deve. O Bahia deve, né? O Corinthians deve 1 bilhão e é campeão brasileiro. Então eu, presidente, eu vou contratar grande jogador, eu vou contratar aqueles 2 zagueiros do Grêmio, o zagueiro do Palmeiras. Pode dar risada, viu? Pode dar risada. Eu vou fazer uma grande equipe para conquistar a Série A, Libertadores e Mundial. Vocês podem não acreditar, porque eu sou um rapaz simples, humilde, modesto, moro no São Caetano, não sou empresário, não sou. E eu quero saber qual de vocês aqui que larga as suas esposas em prol do Bahia. Eu quero saber aqui de todos vocês que renuncia o salário do Bahia, que se eu ganhar, eu vou renunciar o salário. Eu largo a mulher, mas não largo o Bahia. Eu quero saber deles aqui, se as pessoas dizem assim, eu não quero você dentro do Bahia, para ver se larga a mulher. Eu largo a mulher, largo o filho, largo tudo em prol do Bahia. Eu vou renunciar o meu salário em prol do Bahia. Então vote em Binha para presidente do Bahia. Chapa 88, Zé Luiz. Binha presidente, o Bahia campeão da Copa do Brasil Série A. Muito obrigado, candidato. Próximo candidato, Abílio Freire. Pessoal, reta final. Se considerarmos que o dia de hoje já está perto do seu fim, nós teremos quarta, quinta e sexta-feira, porque sábado já é o grande dia. Sábado é o dia do exercício da democracia, dessa tão festejada democracia por todos nós. E, nesse momento de reta final, o que nós podemos dizer é, primeiro, parabenizar a todos vocês, Bahia Notícias, Bar Futebol Clube, pelo evento.
inclusive, uma forma diferente de fazer o negócio. Essa questão das perguntas serem respondidas por todos os candidatos, achei muito interessante, mas conforme o público está observando, a gente tem muito pouco tempo para falar a respeito de cada um dos questionamentos. Então não dá para você, de fato, mostrar o conteúdo. Todos os candidatos aqui estão muito bem preparados, mas não tem essa oportunidade. Então o que eu posso dizer a vocês é que vão buscar as respostas nos planos de gestão. Procura o plano de gestão de cada um de nós que está aqui. Como o Guilherme falou, analisa a vida pregressa de cada um, dá um Google no nome de cada um, procura ver quem realmente tem história com o Bahia, quem fez alguma coisa pelo Bahia, quem caminhou com o Bahia, quem tem participado ativamente da vida do Bahia, quem estudou futebol, quem conhece de futebol, quem tem alguma coisa relacionada a futebol, porque chegar para gerir um clube de futebol não é a mesma coisa que você dizer, pronto, eu tenho agora a varinha de condão e vou resolver todos os problemas. Não é assim que funciona. É uma coisa extremamente complexa e somente você aliando, como modéstia à parte, eu e Virgílio nós temos conhecimento e experiência, é que você vai ter um preparo melhor, você vai estar mais capacitado para poder dar as respostas que a torcida precisa. Então, dia 9, ou seja, sábado, vote 10 e 110, Abílio Freire e Virgílio Elísio, por um Bahia mais forte e vencedor. Obrigado, não completou os 2 minutos, ficou faltando 1 segundo, deu uma folguinha para a gente chamar o último candidato a fazer as considerações finais, candidato Fernando Jorge. Eu quero agradecer e parabenizar a maneira do debate. Eu acho que tivemos tempo suficiente para falar alguma coisa de cada um e sobre sua gestão e sobre o Bahia. Eu acho que tanto o Bahia Notícias quanto o Bahia FC estão de parabéns. Sobre as minhas últimas palavras, eu quero falar de mim. Eu tenho história no Bahia, eu tenho 50 anos que convivo no Bahia, como falei no início. Omiti que há 30 dias passados eu recebi uma homenagem de sócio benemérito do clube, unanimemente me dado por esse conselho deliberativo que hoje faz a sua 50ª reunião, e muito me orgulha e muito me emocionou isso. Esse título foi me dado em agosto, foi dado em agosto pelo Conselho e só foi me entregue agora a parte só do diploma. Eu acho que é merecido em função da minha batalha. Isso aqui tudo não existiria se nós não tivéssemos vencido a intervenção, se nós não tivéssemos tido a abnegação de democratizar e abrir o clube. E espero que no sábado tenhamos mais outra grande festa. Tivemos em 2014, em 2013 com Virgílio Elísio, tivemos em 2014 com Marcelo Santana e vamos ter de novo, com 5 candidatos de novo, com a democracia se instalando. Eu e meu vice, 40 anos, eu tenho 50, ele tem 40 anos que milita no esporte, no futebol, como radialista, como empresário. É uma pessoa que humildemente aceitou o meu convite para ser meu candidato, porque já disputou 2 vezes a presidência. Meu número é 33, sou apoiado pelo Conselho 133 e 333. Se a experiência e a história valer, eu acho que eu estou eleito. Muito obrigado, candidato Fernando Jorge. Agora acabamos todo o itinerário, todo o percurso do nosso debate. Quero agradecer a você que esteve acompanhando. Foram mais de 100 mil pessoas alcançadas, 14 mil visualizações, 1.500 comentários. Agradecer a você que comentou. Infelizmente, não pôde fazer todas as perguntas. Os candidatos têm seus compromissos e que bom se nós fôssemos fazer as perguntas todas que foram escritas aí por você. A gente ia passar a noite aqui. Muita participação. E agradecer a vocês, os candidatos, por vir, vocês cheios de compromisso. Agradecer também, em nome do Bahia Notícias, pela parceria, a todos que acompanharam. Dia 9 tem a eleição do Bahia, é o futuro do clube. Mas acho que o mais importante é que a gente pode estar aqui discutindo isso de uma maneira muito equilibrada e muito produtiva. Agradeço e agradeço a você também, Fernando. No próximo sábado tem a cobertura completa da eleição do Bahia no Bahia Notícias. O Bahia Futebol Clube também está preparando uma programação especial com os detalhes da eleição do Esporte Clube Bahia. Final do dia a gente já tem o resultado, 17, 18 horas, a gente já sabe mais ou menos, né? Vai ter boca de urna.
Não pode, não. Agora eu vou aproveitar e fazer o Pesquisa merchan, boca de urna. Primeiro mexer é o seguinte, né? Obviamente é um presente, uma lembrança para vocês. Muito obrigado. Você também ganhou, filho? Obrigado. Eu também ganhei? É, claro. Olha. Pô. Binha já pegou o dele aqui, já Tamanho botou GG na aqui de cabeça. cabeça? Muito obrigado. Fica à Tamanho vontade pra GG de usar. cabeça? Hein? Tamanho GG de cabeça? Rapaz, acho que dá pra chegar aí, viu, Belicão? Se esticar, o Fernando Jorge tem uma cabeleira bem cuidada, né, de hoje. Se quiser também, fica à vontade. A você que acompanha o Bafo Futebol Clube, lembre sempre de compartilhar, inscrever-se no nosso canal no YouTube, acessar o nosso site, é muito importante pra gente. Muito obrigado. Lembre das camisas, você pode comprar. Essa aqui tá num modelo bizarro, não vem com bola junto, mas você pegar bacaninha ali no site, no Bazar, no www.bafc.com.br, tem modelo feminino. Tem promoção com a bola? Hein? Tem promoção com a Eu bola? respondo depois para o meu amigo Fernando Duarte. Muito obrigado de coração por todos vocês. Valeu? www.bahianoticias.com.br www.bafc.com.br Feliz Natal, Valeu, feliz valeu. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Valeu. Deus abençoe.